Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Bom, eu sou a Roberta Cáceres, jornalista do Jornal do Servidor. Ao meu lado aqui está o Cláudio, ele é o editor. E a gente está muito feliz por você ter aceitado o convite. E vamos começando, né? A live vai ficar gravada, a gente vai até fazer material digital, impresso do jornal. E já agradecer de antemão a sua participação. Ok, obrigado pelo convite. Um abraço, Cláudio. Tudo bem? Como está? É um prazer, capitão, recebê-lo aqui em Mato Grosso do Sul, estado do Pantanal. É um prazer porque o senhor é uma personalidade nacional, não é só do Rio de Janeiro. Então a gente tem muito orgulho de receber o senhor nessa entrevista, tendo em vista que o Jornal do Servidor Público é um jornal que quebra aí os paradigmas da convencionalidade, tendo em vista que a grande mídia às vezes não retrata de forma direta e honesta fatos de interesse do público. Então é um prazer tê-lo aqui, agradecer ao senhor também pela sua humildade de colaborar conosco nessa concepção informativa dentro de uma ferramenta que é simples, mas é muito importante. Sem dúvida. Pois não, Roberta. Fazer sua apresentação rapidinho, para quem não sabe, o Paulo também é autor, né, do livro Vai Vença. A gente está aqui com um exemplar muito bom, recomendo a leitura. E para quem ficar até o final da live, a gente pode fazer algumas curiosidades, contar sobre o filme também, que você foi consultor do Tropa de Elite, que foi, né, um filme muito conhecido no Brasil. E o Paulo, né, é antropólogo também, é palestrante, e tem aí uma longa estrada, né, na questão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E o tema de hoje, né, Cláudio, é referente a essa questão da restrição do número de armas para policiais militares e bombeiros do Estado, que inclusive teve essa reviravolta aí nesse final de semana, que o Exército Brasileiro demonstrou que vai voltar atrás aí, vai... até devido à atuação da bancada da bala do Congresso Nacional, que se reuniu com o ministro, né, da Justiça. E eu queria que você falasse a sua opinião sobre isso, e sobre até essa instabilidade do Exército e da política, né, referente ao militarismo. Bom, eu queria aqui estabelecer alguns pontos para nós compartilhar algumas premissas das quais eu sustentarei a minha posição em relação a todos esses temas relacionados àquilo que nós iremos discutir hoje, né? Primeiramente, eu não vejo problema nenhum das instituições públicas em decidirem e tomarem alguma atitude no sentido de publicar um decreto, uma norma, um regulamento, até uma legislação, uma lei, por exemplo, e voltarem atrás em razão das observações, do posicionamento de algumas instâncias, principalmente no caso agora, o bom exemplo que nós estamos dando no Congresso Nacional, aquilo que é chamado bancada da bala, e eu vou falar sobre isso também. Então, em razão dessa posição, né, de uma representação no Congresso Nacional, que devidamente, né, foi ao órgão específico, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, junto aos órgãos competentes das Forças Armadas, e mostraram, né, que aquela decisão que foi tomada, na verdade, uma segunda decisão que foi tomada, ela confrontaria alguns interesses, e dentro de um senso de justiça, parece que ela vai ser revogada e republicada, né, dando direito aos policiais militares e bombeiros na inatividade, que é o meu caso, né, a ter os mesmos direitos do que os colegas que ainda se encontram em atividade profissional. Então, eu não vejo problema nenhum em relação a isso, né? O que me chamou a atenção foi que houve uma primeira publicação onde esses direitos eram concedidos e depois houve uma revogação dessa publicação, fazendo restrições aos policiais militares e aos bombeiros. Especificamente, alguns órgãos que não têm, em termos de quantidade, nenhuma significância, como aqueles que se encontram no Gabinete de Segurança Institucional. Em termos de proporções, isso não é nada dentro de uma força, né, policial, militar e de bombeiro em todo o país, que tem um efetivo muito maior que o Exército Brasileiro, inclusive na inatividade. Não estou falando nem dos ativos, na inatividade. Então, o que chamou a atenção foi o voltar atrás diante de uma primeira publicação. E esse voltar atrás
pelo menos as informações que eu obtive por colegas que hoje se encontram no parlamento, que foram buscar saber o porquê das Forças Armadas terem voltado atrás nessa posição, foi uma pressão, né, também política, sem dúvida nenhuma, isso faz parte do processo democrático, mas de uma bancada que eu não sei se aí quem é o antagônico à bancada da bala no Congresso Nacional. Aí eu vou fazer uma pausa para usar esse termo que passou a ser adotado principalmente pela grande mídia e acabou entrando no imaginário popular como não tendo nenhum problema, bancada da bala. Bom, eu entendo que a bancada da bala sejam aqueles representantes do Congresso Nacional que defendem o direito da população em defender-se. Essa é uma premissa muito importante. E adquirir a ferramenta necessária para essa autodefesa. Eu me lembro muito bem, o Cláudio, até quando eu estava na época do referêndum popular em relação à questão da comercialização ou não das armas de fogo, eu era muito chamado aqui no Rio de Janeiro para debate, né? Inclusive, um desse debate eu conheci o Jair Messias Bolsonaro, que estava lá com o Flávio Bolsonaro, e nós participamos ali de um posicionamento favorável à aquisição de arma de fogo pela população. Então, aquele referendo foi muito interessante. E, na época, é muito interessante isso, eu era consultor do Viva Rio, que é um órgão que eu tenho muito respeito, trabalhei durante muito tempo lá na área de profissionalização das forças policiais, militares e civis do Brasil. Então, foi uma grande experiência que eu tive também nesse campo. E era convidado por conta do meu histórico na Polícia Militar, de ser operações especiais. Na polícia eu tenho o título de mestre de tiro. Então, achavam por bem me chamar. E a minha argumentação, na hora da defesa do direito do cidadão de adquirir uma arma para sua autodefesa, era muito simples. Era um questionamento que eu fazia. Se segurança era ou não um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Aí não há dúvida que segurança, além de trabalho, saúde, educação, sim, é um direito fundamental. Eu falei, bom, existe a segurança pública, existe um sistema de segurança pública identificado na Constituição Federal, que é do artigo 144, é um capítulo específico que trata da segurança pública e que apresentam um sistema policial que tem competências de agir na segurança pública, mas nenhum deles tem competência, né, de fazer a segurança dentro da casa do cidadão. Inclusive, tem restrições de entrada nessa casa. Inclusive, até só pode entrar se um crime estiver sendo cometido. Mas se tomar conhecimento disso, na dúvida, não entrem para não violar o direito que o cidadão tem do seu patrimônio. Enfim, bom, na rua você tem o policiamento ostensivo que proporciona a segurança necessária, deveria pelo menos proporcionar, o ir e vir das pessoas. Mas dentro de casa, não. Se a polícia não tem como te proteger dentro de casa, como pode o poder público tirar o direito do cidadão de se proteger? Se existe hoje um nível de violência nessas invasões que utiliza armamento letal, por que não o cidadão de bem não adquirir na forma da lei, no controle pelo poder público da aquisição desse equipamento, promovendo a guarda, atestando que ele tenha condições de usar aquela arma de fogo. E aí eu acho o que falta na legislação: responsabilização numa possibilidade de uso indevido, que é o argumento muito utilizado pela outra bancada, que seria antagônica à bancada chamada bancada da bala. Como poderíamos chamar essa bancada? É a mesma bancada que defende, por exemplo, a liberação das drogas. Então, eu acho por bem que nós poderíamos chamar essa bancada de bancada da maconha, né? Tem a bancada da bala de um lado, a bancada da maconha do outro lado, que além de ser contra a comercialização de armas para autodefesa, eles também são a favor da liberação do uso de drogas, a iniciar-se pela maconha. Normalmente, eles são aqueles que defendem
o aborto, então por que não chamá-los de bancada abortista, né? Então vamos usar os mesmos nomes de uma forma equivalente, né, para termos proporcionalidade de tratamento. Eu não vejo a bancada da bala como bancada da bala. Só é a bancada que defende o direito das pessoas se defenderem, né? Então, enfim, mas essa é a nossa realidade. E retornando aqui à nossa discussão sobre a questão das Forças Armadas, que num primeiro momento fez uma publicação, voltou atrás, publicou com restrições a policiais militares, a bombeiros, e ainda depois agravou quando ele diferencia o policial na inatividade, os veteranos, né, como se aquele ex-policial deixasse de ser policial e não precisaria de ferramentas para se defender. Não, e ele trabalhou a vida toda com uma arma de alto calibre e de repente se aposenta e toma uma, né, que você nem está acostumado, né? Exatamente. Não, você pode ser. Pois não. No imaginário policial, nós conversamos com vários policiais, tanto militares e civis, no imaginário, dentro do contexto que o senhor narrou, no imaginário dos policiais, eles acham que essa medida do governo federal seria uma espécie de revanchismo, porque o governo do PT tem em mente que todas as instituições de segurança pública do país seriam redutos eleitorais do ex-presidente Bolsonaro. E também o porquê, eles acham, porquê desta medida, no momento que o Brasil enfrenta essa catástrofe no Rio Grande do Sul, e as instituições de segurança pública enfrentam um avanço das facções criminosas. E o governo federal, com 1 ano e meio de governo, até agora não apresentou, não teria apresentado, um plano de segurança pública para o país, onde os estados vêm atuando praticamente sozinhos, com pouco efetivo e sem o apoio devido do governo federal. Seria isso mesmo, capitão? Olha, primeiro que eu não tenho dúvidas, sem dúvida nenhuma, né, que o atual governo e a sua bancada representativa no Congresso, a bancada da maconha, ele tem uma visão deturpada da ação da polícia. Eles não conseguem ver as instituições policiais ou as instituições públicas militares, no caso estaduais, como uma força necessária de contenção da violência, no caso, polícia militar. As forças policiais estaduais, incluindo aí a Polícia Civil, ela tem uma responsabilidade de contenção do avanço da criminalidade. Não vai resolver o problema da criminalidade. O problema de criminalidade é um problema que é muito além e muito distante da capacidade das instituições policiais em dar solução para um problema tão complexo. Não resolve. Falo isso em razão da minha experiência de 42 anos na segurança pública, servindo no Batalhão de Operações Especiais durante os últimos 5 anos da minha vida profissional dentro da Polícia Militar, mas acompanhando políticas públicas dentro do Estado, dentro do município, como secretário de Segurança do segundo maior município do Rio de Janeiro, que é São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, enfim. Então, deixar bem claro que a polícia, como força de contenção, o bom policial, o bom bombeiro militar, o bom profissional da Polícia Civil, policial civil, o bom policial federal, seja que tipo de polícia for, ele tem um problema muito sério. Ele não gosta de bandido. Esse é o problema. Se gostar de bandido, ele está na força errada. Está do lado errado. Então, ele não gosta de bandido. Não gostando de bandido faz com que o bandido também não goste do policial. Razão pela qual eu considero, porque essa bancada, a bancada da maconha, por exemplo, que defende direito ao uso de drogas, que chama, ou melhor, que nem toca no problema da droga do país, nem toca no problema das facções criminosas do país. Quando falam de criminalidade, eles se concentram a um modelo de organização criminosa, de facção criminosa, chamado milícia, como se ainda aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivéssemos policiais militares, ou policiais civis, ou bombeiros envolvidos com milícia. Não tem mais. Isso já acabou. As instituições policiais já atuaram de uma forma, durante 22 anos, de uma forma muito significativa, prendendo criminosos. Criminosos foram mortos ou por eles próprios, ou durante outras ações de briga de poder dentro delas, ou foram presos pelas suas instituições, numa asepsia organizacional que foi feita, mas fica no imaginário ainda da população do Brasil
que milícia é um policial que tem lá uma organização criminosa para controlar o território. Isso já acabou. E boa parte da imprensa ainda insiste nisso. Mas, enfim, essa bancada da maconha, a bancada abortista, toda essa bancada, e até o próprio integrante do governo, né, eles têm uma visão da polícia como um órgão de antagonismo aos seus interesses. E é óbvio que, nesse período todo, as instituições policiais estão sujeitas a medidas que irão restringir a sua capacidade de se autodefender, restringir até as próprias questões operacionais. Um exemplo que eu dou é a DPF 635, que acabou numa resolução do Supremo Tribunal Federal interferindo em questões operacionais do Estado do Rio de Janeiro relacionado a operações policiais em comunidades dominadas por facções criminosas. Então, restringindo, criando quase condições para impedir que a polícia atue. E tornou o Rio de Janeiro um reduto de criminosos de todo o país que vão procurar o Rio de Janeiro um lugar de esconderijo, porque algumas comunidades teriam sido protegidas por uma decisão equivocada, ao meu ver, do Supremo Tribunal Federal. Um entendimento equivocado e uma intervenção que eu acho descabida. Mas, enfim, concordo com a sua opinião, que nós estamos vivendo um momento muito interessante para a história do Brasil na questão da segurança pública, que temos um governo que realmente não gosta de polícia. Talvez goste de um ou outro ali que esteja afinado com ele. Mas as instituições policiais que precisam conter o avanço da criminalidade, conter o avanço das facções criminosas, como você muito bem observou, elas hoje estão no foco dessas ações. Eu quero crer, né, que haja aí um resquício de dignidade desses integrantes do governo federal em revogar ou alterar essas medidas para dar o mínimo de condição aos policiais, principalmente na inatividade, que continuam sendo policiais, para se autoprotegerem, se autodefenderem e as suas famílias também. Capitão, fazer mais uma pergunta que também para no imaginário policial. Recentemente, o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que até então era ministro do STF, disse numa entrevista que essa restrição e outras restrições que o governo federal estaria fazendo era para conter o número de armas que iriam para a criminalidade. No entanto, o STF foi o mesmo órgão que liberou o André do Rep num final de semana. O senhor acha que existe uma leniência com a criminalidade em relação ao policiamento, aos policiais militares, civis e aos bombeiros, dentro da realização efetiva do serviço prestado à população? Olha, Cláudio, realmente um antagonismo evidente nos comportamentos, né? Primeiro, como eu disse anteriormente, nós não vemos, né, medidas necessárias de entendimento da aplicação da lei, principalmente a lei penal, muito mais do que a lei penal, de execuções penais. Eu acho que a nossa lei penal não precisa ser mudada, as penas elas são devidas, ele está muito bem fundamentado. É uma lei ainda da década de 1940, que ainda tem muita efetividade, mas a nossa lei de execução penal, que é uma lei de 1984, e eu me lembro muito bem que eu era cadete da Academia da Polícia Militar, então Escola de Oficiais, quando ela foi publicada, e nós tínhamos uma matéria chamada penitenciarismo, em que nós nos debruçamos sobre essa nova legislação para tentar entendê-la e vislumbrar o impacto que ela teria na sociedade e, consequentemente, nas ações policiais futuras. E nós percebemos logo de cara, eu tinha ali 22 para 23 anos, que era uma legislação que criava tanto benefício para o criminoso que parecia que nós vivíamos num estado de normalidade a ponto de não precisar nem mais de cadeia, né? Como vive alguns países da Europa, como vive a Suíça, como vive a Holanda, que desmobilizou as suas unidades carcerárias e transformaram em centro de recepção de imigrantes, até refugiados, na atualidade, isso anos atrás, porque não tinha gente para colocar lá dentro. No Brasil é diferente. No Brasil existem poucas vagas para a quantidade de bandido que nós temos. A média nacional de elucidação de homicídio, por exemplo, não chega a 8%, 92% de chance de um homicida sequer ser identificado e preso. E há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, como você muito bem observou, que se prende demais no Brasil.
e começou ações de liberação, logicamente evitando qualquer ação do chamada bancada da bala, vamos colocar dessa maneira aqui, no Congresso Nacional, e todos aqueles que acreditam que a lei ela é uma forma pedagógica de educar a população, punindo quem se desvia da norma de convivência social, reorientando, mostrando que se ele for cometer novamente o delito, a pena vai ser maior, vai ser mais dura, quando, na verdade, o que acabou acontecendo, por essa lei de execuções penais, e principalmente dos chamados novos entendimentos, não somente do Supremo Tribunal Federal, mas no próprio Superior Tribunal de Justiça, em que acabou concedendo liberdade para esses criminosos, como você bem observou do André do Rep, que numa decisão liminar individual, até num ministro, que até tem uma certa admiração por ele, mas eu acho que cometeu um erro absurdo, liberou o André do Rep, que de rua se tornou um foragido. E aí fica as instituições policiais no Brasil inteiro retrabalhando, prendendo quem já devia estar dentro da cadeia, que foi solto exatamente por conta dessas decisões e esses novos entendimentos. Se nós vivêssemos numa situação de normalidade, de tranquilidade, que não fosse necessário leis duras ou um período muito grande de encarceramento, sem dúvida nenhuma, se não foi cometido um delito com a gravidade tal que causasse uma comoção social em razão da morte de uma pessoa, em razão de um latrocínio, em razão de um homicídio, em razão de um feminicídio que merecesse alguém ficar preso, é óbvio que a gente não precisava de leis tão duras. Mas eu acho muito interessante que essas mesmas pessoas, né, que defendem o não encarceramento, mas na hora que há um feminicídio, que é um ato de covardia, de alguém que pode mais com alguém que pode menos, um homem contra a mulher, eles querem ser duros e querem que fique muito preso. Mas esse criminoso, como o outro também, que matou porque estava roubando o celular, vai ficar pouco tempo preso. Essa é a nossa legislação. E um Supremo Tribunal Federal que parece que se comportam como alunos de DCE de faculdade. É isso que eu acho interessante. Pessoas lá com mais de 40 anos de idade, mais de 50 anos de idade, se comportando como ainda se estivessem ainda em manifestações em faculdade, baseado num conjunto de ideias, de ideologias que já estão ultrapassadas, que não conseguem se sustentar a pelo menos 3 premissas de convivência social. Enfim, é uma realidade muito ruim que nós estamos vivendo no Brasil, mas se estamos vivendo, é para nós vivermos, mas precisamos aprender com isso tudo. Capitão, mais uma pergunta que a minha âncora aqui, a Roberta, está me cobrando o tempo, até às 15 horas. O Lewandowski assumiu em fevereiro. O Ministério da Justiça tem um orçamento de 18 bilhões e meio. Vamos pegar aqui o nosso exemplo, Mato Grosso do Sul, o estado que tem fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Nosso efetivo aqui é muito reduzido. Tem pouco mais de 5 mil homens para fazer um policiamento ostensivo preventivo no estado do tamanho da Alemanha. O governo federal tem atuado muito pouco na nossa região. Como é que fica essa situação? Ao invés do governo atuar diretamente no combate, principalmente na região de Ponta Porã, que faz fronteira com o Paraguai, no combate às facções criminosas, que são crimes federais, lavagem de dinheiro, contrabando, a gente vê muito pouca atuação do governo federal jogando a responsabilidade para o governo estadual. E aí nós temos alguns policiamentos aqui que fazem essa contenção primária, que é o DOF, batalhão de choque, o próprio policiamento da cidade, o tático, mas tem a PRF também, mas a gente sabe que Mato Grosso do Sul é rota. E o governo federal, até agora, tem atuado muito pouco. Lewandowski tem um orçamento de 18,5 bilhão, ele é ministro da Justiça e da Segurança Pública, mas, como disse o senhor, na área da segurança pública, infelizmente, nós não vemos esse perfil. Então, no imaginário policial, e é uma reivindicação antiga, o senhor acha que era importante se lembrar o Ministério da Justiça, da Segurança Pública? Olha, se o ministro da Justiça tivesse um comportamento técnico, né, ele deixasse de ser uma figura política, ele é uma figura política, mas adotasse um comportamento mais técnico, não haveria problema você ter uma pasta, uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu não vejo problema nenhum em relação a isso. É óbvio, né,
que o que nós vemos em outros países, há um ministério específico para atuar das questões internas do país, normalmente chamado Ministério do Interior. Normalmente, quando temos um ministério semelhante aqui no Brasil, tá? Não é nesse governo ou em outros governos, não vou isentar outros governos disso, são pessoas que tratam mais a questões de infraestrutura do que temas relacionados à segurança. Tá? Vamos lá, na Inglaterra, por exemplo, existe um ministro do interior. Ele é responsável pela segurança pública, é responsável pelas questões relacionadas de justiça. Mas ele tem ali pastas e profissionais que têm essas competências e que têm a responsabilidade de atuar exatamente em cima de indicadores de desempenho. Coisa que no Brasil nós temos indicadores, mas nós não sabemos ainda trabalhar dessa maneira. E seria reunião para outro tema para reunião. Mas, enfim. Mas o que nós temos hoje, como você bem observou, um advogado que se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal por uma indicação política que foi feita, que exerceu o seu cargo do PT, lembrando que a relação que o nosso ministro da Justiça, hoje, ex-ministro do STF, tinha com o PT, é que a esposa do atual presidente, a antiga esposa, a falecida senhora, né, a dona Marisa, tinha sido trabalhadora na casa do Lewandowski. Então, a relação era essa. É isso que veio a público, é isso que nós conhecemos. E foi indicado, ganhou um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Além de ser um advogado atuante, além de ser professor universitário, tudo bem. Mas não sei se seria o melhor quadro do judiciário brasileiro para exercer uma função como ministro da Justiça. Mas isso é um problema que não vamos discutir aqui. Foi escolhido, exerceu, e ele sai para exercer um cargo no governo, né? É interessante que no governo anterior, toda vez que acontecia alguma coisa dessa, quando o Moro foi assumir um cargo como ministro, foi muito criticado, mas ninguém criticou a situação do Lewandowski sair do STF, vir para o governo, e o ministro da Justiça, ou seja, houve simplesmente uma troca de cadeiras, né? E esse senhor Flávio Dino, antigo ministro da Justiça, que não fez nada na sua passagem lá, nem em relação à justiça e nem em relação à segurança pública. E o atual ministro da Justiça, o senhor Lewandowski, né, a única coisa que ele tem como marca da gestão dele foram as fugas que aconteceram lá em Mossoró, que gastou 3 milhões de reais, não conseguiu prender os caras, acabou sendo preso, os dois sendo presos em outra situação. É uma vergonha, né? Isso é uma vergonha, né? Me perguntaram como seria a melhor maneira ali. Quando eu soube o que estava sendo feito, eu falei, esquece, já não estão mais na área ali, enfim, demoraram a tomar decisões, demoraram a fazer tudo, mas é uma realidade. A incompetência é uma marca registrada desse governo, não vai ser diferente da questão do Ministério da Justiça. Mas, se pelo menos, o Cláudio e Roberta, tivesse continuado a fazer o que foi feito no governo anterior, a Polícia Federal, você muito bem colocou, aqui tem responsabilidade do tráfico internacional de drogas e armas. É competência da Polícia Federal. Aí vem a pergunta, o que a Polícia Federal vem fazendo em relação a isso? Qual é o grupo da Polícia Federal que atua sobre isso, né? Que sistema a Polícia Federal montou para atuar em uma questão tão importante, porque a droga e a arma são os grandes insumos da violência em todas as capitais do país e já influenciando no interior desses estados. Você não tem nenhuma ação como essa. Inteligentemente, no governo passado, a Polícia Rodoviária Federal criou um grupo, uma força-tarefa para isso, e trabalhava em comum acordo com as polícias estaduais e foram responsáveis por recorde sucessivo de apreensão de drogas e armas. E tivemos, em 2022, o menor índice dos últimos 12 anos de morte violenta intencional. Houve uma redução sistemática e que estava diretamente ligado, precisava de uma pesquisa para poder chegar a essa conclusão com mais sustentabilidade, mas quando você olha a quantidade de drogas e armas apreendidas e a redução da morte violenta intencional, há uma relação de causa e efeito, não tenha dúvida, há uma relação de causalidade. E a partir do momento em que a Polícia Rodoviária Federal foi desmobilizada, consequentemente, as ações integradas entre Polícia Rodoviária Federal, polícias estaduais, quer seja militar, quer seja civil, até a própria Polícia Federal em alguns momentos, quando foi desmobilizada nesse atual governo, Rio de Janeiro foi uma grande marca. Começou aqui as guerras entre facções, a tentativa de invasão de territórios, e não vai ser diferente em todos os estados da federação, principalmente os estados
que tem fronteiras com essas regiões, que dali estão, de onde saem as armas e drogas dessas facções criminosas. E aí que vem uma questão muito interessante. Se a Polícia Estadual, a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, ela não tem nenhuma competência para atuar nas rodovias federais, que são as grandes rotas, pelo menos a rota primária. Ela não tem condições de atuar porque é competência da Polícia Rodoviária Federal. Então, acaba as polícias estaduais tendo as ações restritas, porque não há mais como houve no governo anterior, uma integração dessas forças policiais. O que foi no governo anterior foi uma das medidas mais inteligentes que eu vi nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, em termos de segurança pública. Porque antes do governo Bolsonaro, nas entrevistas eu falava sobre isso, porque não havia uma fiscalização nas fronteiras, principalmente nas fronteiras vulneráveis. Porque não havia uma tecnologia sendo mobilizada. Você falou em 18 bilhões de reais, 16 bilhões de reais é o orçamento do Ministério da Justiça. Por que não se investe em tecnologia, monitoramento por drones, para otimizar o pouco efetivo, por exemplo, que tem da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que é um efetivo reduzido em relação ao tamanho do Estado. Temos aí, se eu não me engano, 3,5 milhões de habitantes em todo o Mato Grosso do Sul, mas a polícia tem uma responsabilidade não só com o Estado, mas com toda a federação. Porque por ali, nas fronteiras secas e molhadas, 2 importantes rios que passam no Estado, que precisam ali de pelo menos um mínimo de monitoramento. Se não houver isso, vai acabar essas drogas e armas chegando nos grandes centros urbanos, muito mais densamente povoado, com a população muito mais densa, e a gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. São Paulo hoje é um ponto fora da curva, é uma estrutura que está funcionando muito bem, tem o melhor governador que nós temos dos estados hoje, é o Tarcísio de Freitas, é um dos caras mais inteligentes e capazes que eu vi em 40 anos que eu acompanho segurança pública, hoje governando um estado tão importante como o estado de São Paulo. Então, ali nós temos uma certa esperança. Mas os estados fronteiriços, Mato Grosso do Sul, por exemplo, é um deles, como o Paraná, oeste do Paraná, precisa muito bem ser monitorado. Nós não vemos ações do governo federal. O governo federal está abandonando a segurança pública. A população brasileira vai pagar um preço caro por esse abandono. Assim, a gente está falando muitos questionamentos. E qual seria a solução? Assim, a gente viu muito a importância do nosso representatividade no Congresso. Você acredita que realmente o profissional, o servidor, a população, ela tem que pressionar, tem que questionar, tem que acompanhar a política? Nós vemos grandes exemplos agora, recentemente, em projetos de lei ou de emenda constitucional que estava quase que utilizando essa grande tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde todas as atenções do país e do mundo estavam voltadas para aquela tragédia. Então, houve uma forma muito, eu acho, imoral por parte da direção das duas casas, tanto o Senado quanto o Câmara de Deputados, em passar projetos de leis de interesse do governo federal no momento em que o foco estava voltado para de como ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul. Então, além das questões que destoam de qualquer comportamento ético que nós podemos imaginar, vou dizer até imoral é a palavra certa a ser aplicada, a mobilização de alguns congressistas pedindo à população para mobilizar e pressionar os seus representantes, as pessoas que nós elegemos, quem nós elegemos para o Congresso Nacional, quer seja um senador representante do Estado ou os deputados estaduais, os deputados federais, para atuar e derrubar aquilo, impedir que aquele projeto de lei fosse publicado, que fosse editado, que fosse votado da maneira que foi, sem o mínimo de discussão. Essa mobilização ela foi muito importante e mostrou o poder da população, junto aos seus representantes no Congresso Nacional, de barrar ou impedir ou retardar ou fazer com que temas muito sensíveis como esse fossem melhor debatidos de uma forma mais democrática, ou seja, transparente. Mas desde as nossas eleições, eu vejo muito pouca transparência nos processos, quer seja até hoje no processo eleitoral, ou quer sejam essas discussões que são necessárias no Congresso Nacional. A mobilização ela é muito importante. Não, pode falar. Capitão, eu vou encerrar a minha participação. Você deu meu lugar para o capitão Mônaco, que é representante da AMP, que é a Associação Nacional dos Militares Estaduais. Eu gostaria de deixar ao senhor duas perguntas. Primeiro, o senhor acha que o governo federal vem legislando
a favor de uma flexibilidade da criminalidade. Segundo, nós temos aí piso para várias categorias. Seria importante para que o governo federal fortalecesse principalmente os integrantes das instituições públicas através de um piso nacional também, tendo em vista que existem verdadeiros abismos salariais entre o soldado e o coronel, e em vários estados da federação, salários diferentes. Nós temos a referência hoje aí de Brasília, que seriam os melhores salários do país. Então, deixo essas duas perguntas para o senhor, agradecendo a sua participação e, quiçá, as entidades de classe aqui do meu estado possam trazê-lo aqui para ministrar uma palestra junto às instituições, à sociedade em geral, principalmente instituições de segurança pública. Então, agradeço a sua participação. Espero que um dia venha nos visitar aqui e também poder conhecer as nossas belezas naturais. Muito obrigado. Vou deixar o Capitão Mônaco, porque ele está aqui, doido para fazer algumas perguntas também, mas fico muito feliz com as respostas que o senhor tem aqui nos trazido. Muito obrigado. Deixo na mão da Roberta. Então, a gente acompanha muito essa questão da luta sindical. Um servidor bem valorizado, ele atua melhor, desempenha melhor. Não é nem questão financeira, né? Acho que é questão de qualidade no trabalho, de um bom armamento, né? A questão do bombeiro também, de bom equipamento. Você acha que falta essa participação também do servidor para acompanhar, para reivindicar, para questionar? Que há muita reclamação, mas pouca também atuação, né? Bom, Roberta, eu vou tentar me lembrar aqui das duas perguntas feitas pelo Cláudio aqui e retornar aqui porque o seu questionamento está muito ligado à segunda pergunta dele. Primeiro que eu não vejo, né, não estou conseguindo ver ações do governo federal no sentido de fortalecer as instituições policiais, em todos os aspectos, Então, não vejo isso. Eu vou dizer, eu vou fazer aqui uma ressalva. No governo anterior, havia uma ação nesse sentido. Durante muito tempo, eu percebi, eu não via as instituições policiais, estaduais principalmente, com um ânimo tão forte de combate. Falo isso pela Polícia Militar do meu estado, da qual eu pertenci, que tem hoje todos os comandantes de batalhão foram meus alunos na academia. Então, conheço muito bem, tenho boas relações com eles. E eu nunca vi nessa época anterior, no governo anterior, um ânimo tão forte. A tropa animada, a tropa acreditando. Por quê? Porque havia um discurso nesse sentido. Então, mostra a responsabilidade que tem de um governante, quer seja um prefeito, ou um governador, ou principalmente o presidente da República, com essa atenção por os sentinelas que cuidam diuturnamente da nossa segurança, que são os policiais militares, principalmente, mas também os policiais civis, nas suas atribuições, dos bombeiros militares que estão salvando o nosso patrimônio, salvando vidas a todo momento. E nós vimos isso no governo anterior. Nesse governo, o discurso é totalmente o contrário. Há uma ausência de qualquer observação nesse sentido. E como antropólogo, eu preciso aqui deixar bem claro que toda a sociedade, como nas famílias, vamos entender que família é a menor escala ou menor proporção de qualquer sociedade. É a família. E os filhos, eles necessariamente dependem de arquétipos, que são modelos de comportamento, que orientam a forma como eles agirão, a partir de uma percepção do seu entorno e um processo dessa percepção de como ele precisa se conduzir na vida a partir de uma estrutura de valores. Os pais devem ser os arquétipos para os seus filhos. Da mesma forma que esses governantes, em que nível for, precisam ser arquétipos para a sociedade. Se você tem um modelo que não valoriza as instituições públicas, no caso, segurança pública, pelo contrário, a todo momento que vem observando negativamente, ou restringindo, ou fazendo críticas que não trazem nenhuma vantagem, críticas que não trazem nenhuma construção de melhoria para as instituições policiais, é óbvio que as instituições elas são tomadas por um desânimo. Ao mesmo tempo que aqueles que essas forças combatem, que seja a criminalidade, eles se veem animadas. Como nós vimos aqui nas redes sociais, essa é a importância das redes sociais,
da eleição do atual presidente da República, as manifestações efusivas por parte das organizações criminosas dentro das cadeias e nos territórios dominados por elas, nas comunidades dominadas por essas facções criminosas, principalmente narcotraficantes, mas também milicianos, não tenha dúvida. Hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro uma visão da narcomilícia, que é o miliciano já traficando. Então, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Então, houve um ânimo aumentado por conta dos discursos que foram feitos, inadequados, indevidos, descabidos, inapropriados, por parte do candidato que saiu vencedor, ou pelo menos, e que foi escolhido pelo sistema eleitoral brasileiro. Enfim, então é óbvio que falta no Brasil esse arquétipo. As instituições policiais hoje, elas estão muito reticentes em relação à sua forma de agir. E vou dar um exemplo rápido aqui, até para abrir para o nosso capitão também poder fazer as perguntas. A questão das câmeras nas fardas, por exemplo. Eu fui questionado muitas das vezes sobre isso. Olha, primeiro, eu sou totalmente favorável à utilização de qualquer tecnologia que ajude as instituições policiais. Mas eu fazia uma ressalva em relação às câmeras, principalmente do antigo ministro da Justiça, hoje atual ministro do Supremo Tribunal Federal, que era para fiscalizar os policiais, era para responsabilizar os policiais se caso fosse identificado um comportamento indevido, um uso excessivo da força, enfim. Em nenhum momento ele falou sobre melhoria da técnica policial, sobre a própria capacidade da instituição policial rever os seus procedimentos para melhorar os processos de trabalho. Em nenhum momento fez isso. E quando me perguntava a respeito disso, eu falei, bom, já que o ministro da Justiça, né, tem esse posicionamento em relação à Câmara, eu vou dizer então que os policiais, quando forem solicitados, por exemplo, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública aqui pediu câmeras de policiais militares durante uma operação. Eu falei, mas peraí, para quê? Quem são os defensores públicos para dizer se aquela ação foi dentro da lei ou fora da lei? Ou foi dentro dos padrões técnicos da utilização do policial? Quando quem está operando é o próprio policial, que é conhecedor da norma, que é o conhecedor da técnica. E ele falou que aí me perguntaram o que deve ser feito então. Eu falei o quê? O policial deve fazer a mesma coisa, ter o mesmo comportamento que o ministro da Justiça teve quando foi solicitado as imagens das câmeras do Palácio do Planalto, quando do 8 de janeiro, que simplesmente não entregou a CPMI relacionada ao fato e ficou por isso mesmo. Então, a recomendação é que os policiais militares e civis fizessem a mesma coisa, não entrega e argue que está tomando o mesmo procedimento que o ministro da Justiça teve quando foi solicitado por um sistema investigatório do Congresso Nacional as câmeras, e essas imagens não foram cedidas para pudesse avaliar o que tinha acontecido. Então, ao meu ver, criou-se um precedente. Mas a lei pode obrigar a fazê-lo, mas pelo menos tem que ser dito, e os policiais militares e civis e as instituições policiais precisam firmar posição em relação a isso. Bom, então, respondendo que eu não vejo nenhuma atenção por parte do governo federal, ao contrário, são muito concedentes, são muito tolerantes, são muito permissivos com a criminalidade. A ponto que o ministro da Justiça, com meses de exercício, teve aqui dentro do Parque União, na favela da Maré. Já operei várias vezes na comunidade da Maré. É um complexo de 15 comunidades, 150 mil habitantes, dominado por duas facções criminosas e uma milícia. Como é que o cara entra lá, dentro do seu carro, quando, às vezes aqui, muitos turistas que vêm no Rio de Janeiro com seus próprios carros, quantos já não foram, tomaram um tiro, e alguns foram mortos porque entraram indevidamente até na favela da Maré, porque erraram o caminho de acesso ali, a linha vermelha, enfim. E ele entra sem problema nenhum. O presidente da República, quando o candidato entrou no Complexo da Maré, colocou um chapeuzinho do CPX, que somente para ator da Globo não sabe que aquela merda significa complexo, e o complexo é a marca registrada do Comando Vermelho que domina aquela merda. Então botou, e todo mundo aqui, não tem nada a ver, é representação dos moradores, não. E aquelas ONGs todas do complexo do Alemão, por exemplo, onde ele entrou, aquela ONG todas elas são dirigidas por familiares e filhos de traficantes que se encontram presos. Olha só que interessante, né? As relações como elas se dão. E tiram fotos com políticos, com celebridades a todo momento. É a realidade do Brasil hoje, né? O retrato do Brasil são essas fotos, né? E as pessoas acham que não tem nada a ver.
Tá bom, né? Eu tenho 62 anos de idade, pô, é muito difícil eu me enganar com as coisas em razão da experiência que eu fui obtendo, tomando chute na canela, tomando chute no calcanhar, tomando rasteiro, você vai aprendendo como as coisas funcionam. Chega uma fase da nossa vida que dificilmente alguém nos consegue enganar, mesmo com essas histórias que são contadas, as chamadas narrativas. Não dá mais para me enganar na altura do campeonato que eu me encontro hoje. Mas, enfim, deixar a palavra ao nosso querido representante de categoria. Boa tarde, capitão Paulo Grande, boa tarde a todos os internautas aí que nos assistem pela rede. Bom, está muito claro aí essa disparidade, né, hoje no país, no que se refere essa luta em glória, às vezes, da nossa categoria militar estadual, da segurança pública em si. Mas a gente denota que existem guerreiros aí que estão nos ajudando, né? Exemplo disso é agora essa notícia que a gente teve no início da semana, final da semana, né, sobre a revogação da portaria, que estavam querendo mitigar os nossos veteranos aí quanto à questão do armamento, do porte de arma. Nós temos aí a questão da nossa lei orgânica nacional, né, das polícias militares, bombeiros militares, onde, através de uma luta homérica dos nossos parlamentares e simpatizantes da segurança pública, a gente conseguiu derrubar os vetos importantes que vão trazer coisas boas para os nossos operadores de segurança pública, né? Em especial os policiais e bombeiros militares. Enfim, eu queria falar um pouquinho contigo da questão política, né? A gente está muito claro que o envolvimento dos profissionais de segurança pública, o envolvimento da sociedade organizada, daqueles que são simpatizantes e querem a ordem, querem um país justo, um país que tenha uma organização, né, de segurança e paz, a necessidade de nós termos essa participação política. Eu gostaria de deixar não é uma pergunta, mas o senhor passasse uma mensagem para todo mundo dessa importância, né, porque a gente tem observado as pessoas de bem, muitas vezes agora nós estamos iniciando um processo que vai das eleições municipais, e onde a gente tem conversado nas rodas de amigos, as pessoas muito descrentes com a participação na política. Mas a gente sabe que a política ela é um instrumento de transformação social, é através dela que a gente traz educação, que a gente traz formação de gente, de cidadãos, né, que vão fazer a diferença para o nosso país. Então, eu gostaria de mais pedir para o senhor mandar uma mensagem a respeito disso aí, dessa importância, né, na política, na vida de todos nós. Bom, primeiramente, como você bem o disse, qualquer transformação se dará por meio dessas ações, quer seja no nível municipal, estadual ou federal. Então, não há outra maneira, dentro de um processo democrático, obtermos qualquer alteração se não for por essas instâncias, que é a instância política, por mais mal vista que ela possa ser, por mais criticada que ela possa também ser, em razão de comportamentos indevidos. Pessoas que são escolhidas como representantes de categorias, no caso legislativo, por exemplo, que muitas das vezes contrariam os próprios interesses da sua categoria ou se utilizam do seu mandato para benefícios escusos. Esse é o grande problema. Tá? Eu fui secretário de segurança aqui em São Gonçalo. São Gonçalo é o segundo maior município, como falei, 1.300.000 habitantes, quarta pior receita per capita do país. E convivi. Eu fui lá por uma indicação técnica de um promotor de justiça auxiliando a prefeita na época, que indicou meu nome para resolver um problema. Depois do problema resolvido, eu saí, interrompi, deu o que eu tinha que fazer, a missão foi cumprida e não preciso mais disso, e acabou a história. Mas eu convivi com esses atores e percebia que haviam pessoas muito bem intencionadas, como nós vimos o contrário também. Tá? No âmbito, dentro da estrutura de secretariado, mas também na Câmara Municipal, que ficava ao lado. Da mesma forma que eu conheci vários outros aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que sempre foi um problema para o Estado, tendo em vista recentemente a delação premiada do Rony Lessa, né, que foi o assassino da Marielle Franco e do Anderson, seu motorista, por mando, segundo ele, de parlamentares da Assembleia Legislativa que estiveram no comando da Assembleia, aqui de um dos poderes do Estado, durante anos, do mesmo partido, por exemplo, de um governador que recebeu quase 400 anos de prisão e se encontra liberto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Enfim, essa é a realidade do país hoje. Né? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, mas é através da política que precisamos disso.
Agora vem aqui uma observação e uma crítica ao mesmo tempo às instituições policiais. Vou falar do meu estado, pelo menos, tá? Porque eu não acompanho Mato Grosso do Sul, embora tenha grandes amigos que atuem ali. Estou aqui por conta de um amigo que me pediu para eu participar, então deixo bem claro isso. Ele me falou, Storani, porque eu evito às vezes. Vamos agradecer, né, o Gibinho. O Gibinho é um grande amigo, foi meu veterano aqui na academia. Toda vez que eu vou muito a Mato Grosso do Sul, Campo Grande, por questões profissionais, para dar palestra, estou sempre almoçando com ele. Fazemos parte de grupo de estudos, não na área de segurança pública, que nós somos espíritas, então nós estamos sempre estudando em grupo, pelo menos 2 grupos diferentes. Mas, enfim, a minha observação em relação ao que acontece no Rio de Janeiro. O grande problema das instituições policiais é que eles não conseguem identificar, né, e escolher as suas representações. Eu fui testemunha aqui no Rio de Janeiro, em que o momento de uma campanha eleitoral para o próprio Estado, o deputado estadual, a quantidade de candidatos que se lançavam sem haver convergência de interesses em 1, 2 ou 3 candidatos, mas eram dezenas de candidatos, e no final das contas não se elegia nenhum. E nós ficávamos dependendo de outros candidatos eleitos que tinham algum interesse ou que tinham alguma afinidade com as instituições policiais. Então, e quando houve algum tipo de consenso, nós conseguimos escolher representações. São Paulo é um excelente exemplo disso, no governo anterior. E deu uma arrefecida agora nesse atual governo. Por quê? Porque talvez os parlamentares escolhidos não tenham ali exercido muito bem, ou na ótica dos seus eleitores, não mereceram ser reconduzidos a um novo mandato pela escolha do processo eleitoral. Mas precisa as instituições policiais definirem aquelas pessoas que teriam capacidade, primeiro, de como parlamentar, de representar os interesses institucionais no âmbito devido, que é o parlamento estadual, no caso, ou no Congresso Nacional, na escolha dos deputados federais, no caso, como tem vários policiais militares e civis e federais que foram escolhidos e que hoje exercem um excelente papel. Essa chamada bancada da bala, né, que contrapõe a bancada da maconha, né, que todos aqueles que agem diferentemente aos interesses da segurança pública, ou é a bancada da maconha, ou é a bancada do tráfico, que nome for. A gente precisa começar a dar nome a esses camaradas que são antagônicos aos interesses da própria sociedade, que são defendidos por esses protagonistas, que são nossos congressistas escolhidos por nós, pelas instituições policiais. E que são eles que hoje estão garantindo essas ações. Logicamente, não somente eles. Existem vários outros que exercendo excelente trabalho, né, como um congressista, que tem ideias afinadas com os interesses dessa representação, mas precisamos, como Mato Grosso do Sul precisa, escolher os seus candidatos no nível estadual e, posteriormente, no nível federal, que representem os interesses da categoria. Porque, se não for assim, nós vamos ficar à mercê de algum congressista que seja simpatizante com a causa e não representante nosso, das nossas instituições, nesses órgãos. E começa agora, sim, no município, por que não? Vereadores, policiais militares, bombeiros militares ou policiais civis que sejam eleitos, porque há um processo eleitoral que é muito perverso. Você precisa conquistar espaço político, demonstrar força política para que você possa, dentro dos partidos políticos, e aí é uma minha grande ressalva, o motivo pelo qual toda vez que me convidam, eu refuto de não entrar, porque o grande problema que eu vejo hoje no processo político brasileiro são os partidos políticos. Não tem partido político que eu confio, sinceramente, que eu não tenho o mínimo de afinidade, eu não tenho. O Partido Novo, para mim, que quando surgiu, me chamou a atenção, mas por conta do Amoedo que fez, cara, que impressionante como é que se pode estragar um projeto tão importante de renovação política do país a partir de um partido que viria com alguma coisa nova. Demonstrou-se ser igual aos outros no momento em que houve interesse de entrada no poder ou conquista do poder. Enfim, então precisamos fazer isso. A despeito disso, nós precisamos eleger necessariamente um número adequado de representantes no nível municipal, começa agora com uma grande experiência, sem dúvida nenhuma, mas principalmente no nível estadual e federal, e que deverá ocorrer. Mas precisa criarmos consenso. E a escolha tem que ser feita em cima de pessoas
que estejam comprometidos com os interesses institucionais e que sejam capazes de exercer essa atividade política partidária, porque tem que ter capacidade para isso. Tem que ter, além da capacidade, estômago para conviver com tudo que ele verá lá dentro. Então, essa é a recomendação que eu faço e observação em relação a esse tema. Então, a gente está chegando no final da live, já vai completar 1 hora. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua participação como consultor no filme, né? As pessoas questionam muito a atuação da polícia, mas a gente vê que as pessoas se identificaram com a atuação, com o filme, e hoje é um dos filmes mais bem conhecidos aqui do país. E como é que você vê que você participou como consultor? Olha, a proposta do filme, diferente do que algumas pessoas acham e dizem, que a proposta do filme era prestar um desserviço às instituições policiais, sinto muito, né? Eu sempre tive o bom hábito de ter uma visão de médio e de longo prazo. Eu nunca olho no curto prazo. O que pode parecer, né, mal no curto prazo, ele demonstra bom no médio e longo prazo, e é exatamente isso que o filme Tropa de Elite fez e, na verdade, se propôs. Quando o Zé Padilha me entrevistou inicialmente para o documentário que seria Tropa de Elite, seria um documentário e não um filme, e que depois, quando ele viu a oportunidade, ele desdobrou num filme, se preparou para fazer um roteiro de um filme, em razão das histórias que ele ouviu durante as entrevistas, enfim. Então, ele me chamou e me convidou para ser um consultor do filme, né, para que o filme trouxesse realidade para as telas. E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, bom, qual o seu interesse em relação a esse filme? Eu falei, olha, meu interesse é mostrar a verdade. Eu acho que mostrando a verdade a gente vai fazer um grande serviço para a sociedade. Eu falei, bom, eu sou um camarada eu tenho esperança, né? Eu sou um esperançoso e ajo nessa esperança. Então, eu vou ajudá-lo a isso, porque eu acredito que isso pode ajudar a transformar a visão das pessoas sobre segurança pública, né? E atuamos nesse sentido em levar a verdade para as telas. E é isso que foi feito. E é óbvio que teve um efeito de curto prazo absurdo, né? Alguns aplaudindo, outros criticando. O pessoal da bancada da maconha, que eu vou começar a usar esse termo agora, né? Criticando o Zé Padilha, criticando o próprio Wagner Moura, que é um grande sujeito, um grande profissional, a despeito das questões ideológicas dele, é um cara que eu gosto muito dele, né? Mas ele está também muito para o lado da bancada da maconha, tem muitos amigos na bancada da maconha, mas é um cara que eu gosto, um cara sensacional, um excelente pai de família, um excelente profissional. Enfim, mostramos isso. No início houve uma crítica muito grande, mas no final das contas, se nós pararmos para pensar, o quanto as instituições policiais se transformaram a partir do filme Tropa de Elite. Houve uma entrevista logo depois, foi o quê? Não foi um mês depois do filme, uma entrevista no jornal O Dia, aqui no Rio de Janeiro, em que levaram Zé Padilha, Rodrigo Pimentel, que é um colega do BOP, que escreveu o roteiro junto com o Zé Padilha, eu, o comandante-geral na época, o Coronel Biratã, que é um grande amigo que eu tenho, meu padrinho de casamento, ele me apresentou minha esposa, e mais alguns outros profissionais, e me perguntaram sobre o que eu achava que seria o resultado do Tropa de Elite. Eu falei, simples, daqui a 20 anos, nós vamos estar fazendo uma retrospectiva do porquê a segurança pública mudou tanto, ou a consciência das pessoas em relação à segurança pública, a sua importância, a importância do profissional de segurança pública, a importância de um excelente processo seletivo desses profissionais, a capacitação desses profissionais, uma remuneração adequada desses profissionais para mudar aquilo que foi demonstrado no filme. Então, o quanto isso vai fazer e vai provocar de efeito? E não tenho certeza que a gente já pode ver isso hoje, né? As pessoas veem as instituições policiais de uma forma diferente. Hoje eu vejo as polícias militares, principalmente, transformadas por conta de um modelo que foi apresentado lá atrás, mas que deveria ser mudado. E elas foram mudadas. O profissional hoje é muito mais preparado do que na minha época, não tenha dúvida disso, né? A gente vê nos detalhes, a gente vê no tipo de equipamento, no tipo de fardamento, o comportamento do profissional durante a sua ação, e vemos assim num nível, hoje comparado com a polícia, vamos dizer, um policial mediano na nossa época, sim, policiais que buscam e entendem o alto desempenho e a alta performance como uma forma de melhor prestação de serviço. E hoje, é óbvio, o policial talvez
não está sendo valorizado da forma que seria necessário, mas há um entendimento por parte da população dessa necessidade. E somos nós, instituições policiais, representantes dela, quer sejam no legislativo ou no executivo. E nós, como sociedade, que devemos estar a todo momento chamando a atenção para isso, porque são os nossos protetores, são os nossos sentinelas. É a última linha de defesa da sociedade, que vai impedir que a sanha criminosa chegue às pessoas de bem. Se a gente não tem um governo federal preocupado com isso, nós, no Estado, nos municípios, que devemos estar preocupados. E acreditarmos nessas instituições policiais. E escolhermos representantes que representem, pelo menos no seu plano de governo ou plano de legislação, aquilo que é devido para nos proteger, para que nós tenhamos uma sociedade, pelo menos, as pessoas de bem sendo protegidas. Ou pelo menos buscar justiça nas ações, porque não é isso que nós percebemos hoje em dia. Queria agradecer em nome do jornal. Você tem alguma pergunta, Paulo? Não, somente agradecer mesmo mais uma vez essa oportunidade. É dizer que foi uma hora proveitosa, conseguimos atingir o objetivo, debater todos esses temas. Eu estava aqui ao lado, no primeiro momento, do Cláudio, acompanhando toda a entrevista, e dizer da nossa satisfação em podermos fazer esse exercício e, aproveitando, deixar já o convite para que a gente possa, uma nova oportunidade, a gente continuar esse debate, que é um tema que ele se alonga e é necessário, né, essa discussão da questão da segurança pública. E agradecer ao Gibim, que fez esse ponto de contato com você, né? Obrigada, vou encaminhar para ele. E convidar ele, se possível, novamente, na próxima oportunidade, né? E agradecer mesmo a todos que acompanharam, né? Participaram aqui. E muito obrigada a você pela atenção, pela disposição e parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação. E é isso aí, estamos finalizando, né, amor? É isso aí, tamo junto. Eu queria agradecer a vocês. Eu tenho uma afinidade muito grande com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, porque, se eu não me engano, se eu me lembro, 8 dos meus veteranos eram integrantes da Polícia do Mato Grosso do Sul, Polícia Militar, que vieram fazer o curso de oficiais aqui no Rio de Janeiro. Então foram meus veteranos. Eu tinha um excelente relacionamento com eles, né? E o Gibim é o mais próximo, o Ivan Gibim, que é um grande amigo, né? Sempre foi. Eu tenho uma admiração muito grande. Para mim, foi um arquétipo dentro da Polícia Militar, como primeiro colocado do terceiro ano. Ele era chamado estrangeiro, ele veio de uma polícia de fora e era o primeiro colocado. E o segundo colocado também era do Mato Grosso, era o Zuc na época, um excelente cadete. Então, se tornaram modelos para a minha geração. E o modelo de correção, de pensamento, de integridade é materializado nessa ilustre pessoa de hoje, o advogado, né, que atua muito na causa dos policiais militares, que é o Ivan Gibim Lacerda, um grande amigo, um grande companheiro, que eu tenho a honra de chamá-lo amigo. E queria deixar um abraço para todos os amigos da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, dos policiais civis, dos bombeiros militares, o respeito que eu tenho pelas instituições estaduais, do seu papel fundamental dentro do Estado democrático de direito, que é o que nós devemos pensar, e buscar sempre respeitar e seguir esse caminho. Não é fácil, é uma missão, e somente para o missionário, missão dada é missão cumprida. Deus abençoe a todos. Deixar meu grande abraço para todos que estão nos assistindo e irão assistir.